Segunda! Sincera! Segundou mais uma vez, meus amigos. Vamos nessa diretamente nesse dia chuvoso aqui em Recife, para a rodada de perguntas na semana, sem enrolação, sem mais delongas, diretamente para a primeira pergunta. Lucas, boa tarde, mano. Como equalizar duas guitarras ao vivo para metal, cara? Um abraço. Então, Diogo Lopes Music, meu velho, a primeira regra, primeira e melhor dica que eu posso te dar é que não tem regra, velho. Infelizmente, não tem regra. Posso te dar aqui alguns exemplos de algumas bandas diferentes de metal que tem um timbre completamente diferente, a equalização dos seus timbres de guitarra bem diferentes, mas que funcionam muito bem. Se a gente for generalizar o estilo do metal, principalmente o metal mais pancada, as guitarras costumam ter o grave extremamente definido, não tem tanto médio no geral, tá? Bem no geral, e são bem fritadas nos agudos, que é uma coisa que acontece com a banda extremamente clássica, como Metallica, que até é bem engraçado, né? Você analisar a carreira deles, é quase como se, à medida que os anos foram passando, eles foram colocando cada vez mais médios nas guitarras, mas a estratégia é bem essa, de uma forma generalizada. Mas a gente tem algumas bandas que fogem disso daí. A minha própria banda mesmo, a Hell Rastro, as guitarras têm bem mais médios, que é uma coisa de Thiago, do guitarrista, e eu que toco baixo, eu como baixista, termino deixando esse espaço dos médios para as guitarras e coloco um pouco mais de agudo, fritando lá em cima os agudos do meu baixo, para que a definição dos fraseados das coisas que eu faço apareça legal, já que os médios já estão dominados pelas guitarras. Se a gente for analisar outra banda, tipo Iron Maiden, que tem o baixo bem médiozão também, do Steve Harris, já é uma mix totalmente diferente, né, velho? O baixo aparece demais, extremamente médio, extremamente definido, deixando muito menos espaço na mix para as guitarras. Então, assim, é muito de você ouvir o que é que tá acontecendo, se aproveitar muito do pan, é uma coisa muito recorrente em bandas de rock, principalmente em bandas de metal. Como é muita informação, muita coisa acontecendo, o ideal é que você realmente abra essas guitarras no pan, no estéreo, buscando mais precisão, mais definição. Todo o problema de guitarra de metal, no geral, é você conseguir entender o que é que tá acontecendo, né, velho? Porque é sempre muita informação, muita compressão, muita distorção, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, e a gente tem que dar um jeito daquilo aparecer de forma definida, né, na banda. Então, se aproveitar do pan, do estéreo como um todo, abrindo mesmo essas guitarras, vai ser uma coisa que vai ajudar muito, abrindo 100% mesmo, saca? Vai ajudar bastante. E sempre tomar muito cuidado com os graves, porque como a gente busca ter muito peso, né, soar muito pesado na banda, a gente precisa prestar atenção nesse vazamento, nesse grave excessivo que vai borrar o som. E quando a gente tá tocando sozinho, parece que é bacana, né? Muito uma guitarra mais grave, mais pesadona, né? Quando a gente abafa, treme tudo e tal. Mas quando a banda toda toca, isso meio que some e fica muito emboloado, saca? Então prestar bastante atenção nesses graves, tentando dar uma enxugada para que a banda soe um pouco mais definida e principalmente nessa interação das guitarras com o baixo. Uma coisa que eu vi de um produtor brasileiro, o Adair da Offenbach, que eu achei interessantíssimo, é que ele grava os baixos depois das guitarras, saca? Geralmente a ordem, né, de gravação é, enfim, bateria, baixo, ou bateria e baixo ao mesmo tempo, depois das guitarras, né? Ele faz ao contrário, exatamente para timbrar o baixo dele em cima do som das guitarras, saca? Já que o Project 46, por exemplo, né, que foi uma banda que ele gravou, é uma banda que tem muita guitarra, ele timbra as guitarras, chega no timbre melhor possível e depois faz o baixo encaixando nessas guitarras também, complementando, né, o som dessas guitarras da melhor forma possível. E a última dica finalíssima são os arranjos e a sincronia das palhetadas, saca? Novamente, como é muita informação, como é muita coisa acontecendo, se os dois guitarristas estão fazendo coisas muito rápidas, essas palhetadas, elas têm que estar extremamente sincronizadas. Ou então você faz feito o Metallica, que quando você vai ouvir os ao vivos, basicamente, a guitarra que aparece é a do James Hetfield nos riffs, porque ele é um cara muito mais preciso, muito mais cavalo, tem uma mão direita incrível, e principalmente aí nas horas dos solos, né, a guitarra do Kirk sobressai. E é isso, velho, é um lance muito mais de você observar a situação, entender os arranjos e o som de cada membro da sua banda e não fazer com que eles conflitem entre si, saca? Se utilizando da equalização não como regras, mas para
deixar todo mundo encaixadinho. Porque, velho, a gente tem de 0 a 20k e tem que colocar todo mundo nesse bolo sem sobrepor uma pessoa a outra, saca? Então vai depender realmente do timbre e do estilo de cada guitarrista, de cada banda. Mas espero que tenha ajudado aí. Próxima pergunta. Por que a galera rejeita tanto rock/metal autoral? Todo mundo que conheço só quer tocar/ouvir cover. Então, Alessandro, eu discordo veementemente dessa sua afirmação. Para mim, a pergunta é muito mais voltada para por que covers são tão mais interessantes para pessoas consumirem do que autorais, do que bandas autorais, saca? Lembrando que existem muitas exceções a esse caso aí que você citou. Ontem mesmo, dia de domingo, aqui no Recife, um evento 100% autoral de metal, de bandas autorais. Entupiu a casa de show, que eles tocaram de uma forma que deu problema, inclusive, na entrada. Tipo, era tanta gente que ficou uma fila muito grande, a galera teve dificuldade de entrar. E deu sold out, tipo, não tinha mais ingresso, muita gente procurando ingresso. O ingresso caro, tá? A inteira tava R$240, eu acho. No dia de domingo, esgotado. Mas que quando você vai analisar as bandas que tocaram no dia, bandas como Crisium e o Crypta, são bandas interessantíssimas que fazem com que a pessoa saia de casa e vá curti-las. Então, para mim, é muito mais sobre isso. Uma pessoa que vai consumir alguma coisa ou sair de casa para se divertir, para ter um bom momento. O foco vai ser muito mais esse, em ter um bom momento, do que julgar se uma banda é cover ou autoral, saca? Então, para mim, é muito mais interessante que exista uma análise dos porquês esses eventos de cover são mais interessantes do que os eventos autorais, do que pelo fato em si de ser cover ou autoral, saca? Eu tenho uma opinião bem forte, principalmente sobre a cena metal do Brasil, que pra mim é uma cena que não se atualiza, saca? Tem uma dificuldade muito grande de fugir de certas fórmulas, de certos padrões extremamente óbvios do mercado, e por isso tantas bandas óbvias e repetidas surgem na cena, saca? Que quando surge alguma coisa diferente e interessante, dá extremamente certo, como, por exemplo, a banda que eu acabei de citar aqui, o Crypta, que já nasceu dando super certo, saca? E quando você vai checar como foi feita essa trajetória, é algo que tem que ser inspirador para as pessoas. Toda a trajetória, desde a composição, desde a gravação do disco das meninas, que ficou foda, os clipes, enfim, toda a produção, tudo muito pensado e muito bem feito para entregar um produto incrível, saca? Assim como o Crisium, né, velho? Que quem já foi no show do Crisium, é uma das coisas mais lindas de se ver, né? É chocante aquele trio totalmente avacalhado que tá aí na estrada desde sempre e por onde passa sai destruindo tudo, né? De um jeito lindo de se ver. Então, para mim é muito isso, ao invés de ficar reclamando sobre esse fato exclusivo de ser cover ou autoral ser uma motivação para uma pessoa consumir aquilo ou não, talvez seja o caso de começar a repensar aí como estão sendo feitas essas bandas autorais e, logicamente, também uma análise em torno de todos os mercados que são construídos em volta disso. É um assunto muito mais complexo e cheio de variáveis do que simplesmente dizer que é autoral, ninguém quer, ninguém vai consumir. Realmente eu discordo 1000% disso. E a gente pode voltar a falar sobre isso aqui. Eu acho esse tema bem interessante. Vamos discorrendo sobre ele aí ao longo dos Segundos Sinceros, beleza? Próxima pergunta. Sua opinião sobre as guitarras Solar? Acha que está supervalorizada? Então, Skitter 131. Velho, o grande problema das guitarras Solar e o valor que elas têm chegado aqui no Brasil é que elas surgiram aí logo nessa transição econômica, né? Do real vem se tornando uma das moedas mais desvalorizadas do mundo. E aí qualquer coisa que a gente importa vem num valor assustador, né? Bizarro. E você tem aí outras guitarras já no mercado, principalmente no mercado de usados, que ainda estão num preço de R$1 um pouco mais valorizado, né, velho? Mas as Solar vieram depois disso, então a tendência é que esse seja o preço mesmo, até um milagre aconteça e o real volte aí a valer alguma coisa no mundo, né? Mas se você analisar o preço delas em relação ao que elas trazem a ser uma guitarra Solar, a ser uma máquina de fazer metal extremamente pronta, com um visual bacana e com um som foda, se você analisar na moeda, o preço dela na moeda estrangeira, é extremamente compatível com qualquer outra marca aí na mesma faixa de preço, no mesmo local de fabricação. Então não acho que está supervalorizada não. É só o lance realmente da nossa moeda que passa por uma situação complicadíssima, beleza?
Próxima pergunta. E aí, beleza? Dicas para diminuir a microfonia semiacústicas? Eu baixo o tom da guitarra. Wagner Soul 1 é uma das opções, você baixar o tom da guitarra, mas a posição da semiacústica em relação à fonte sonora que está gerando essa realimentação é muito importante. Então, por exemplo, dependendo do seu retorno, se for no palco, né, do seu retorno de palco, dependendo do volume dele, essa realimentação vai acontecer. Dependendo do volume e da posição do seu amplificador de palco, de guitarra, essa realimentação também vai acontecer. Dependendo da quantidade de distorção, principalmente, essa realimentação também vai acontecer. E nas vezes que eu toquei com semiacústica em palco, mesmo usando exatamente o mesmo set de pedais, o que mudou realmente foi muito a posição da guitarra e o tamanho da caixa em relação à posição da guitarra em relação ao amplificador e, logicamente, também o volume das coisas, o volume da guitarra, o volume de tudo no palco, saca? Teve palco que eu toquei que eu ligava o Tube Screamer com o ganho em tipo 40% e a semiacústica já apitava loucamente, saca? Teve palco que eu toquei que eu podia ligar um jackhammer, ou enfim, um Mastering na Box com mais ganho que ele não apitava. Então é bem complicado, isso daí vai depender realmente da situação, principalmente da posição das coisas em relação à guitarra. E outra solução é você ir atrás de captadores que eliminam esse problema, que provavelmente os mais famosos são os Filtertron, que vão ajudar bastante aí nessa eliminação da microfonia da sua semiacústica e, enfim, pode ser outra marca, outro modelo também de captador, dá uma pesquisada nesses captadores específicos que ajudam nesse processo aí. É uma coisa que eu pretendo mudar na minha semiacústica para fazer com que seja mais possível, né, tocar com ela por aí. Beleza? Próxima pergunta. Quais bandas você tem escutado recentemente? Fabian Lopes 6. Foi uma coisa que eu comecei a falar, né, no final dos vídeos e termino esquecendo. Enfim, quando tô gravando, segundo sincero, esqueço de falar toda vez. Acho que eu vou voltar a falar. Acho que é interessante, né, velho? Eu tenho ouvido bastante reggae, muito mesmo, que eu entrei, enfim, tô tocando numa banda de reggae agora, e tem um som que é espetacular pra quem gosta de produção musical. Uma banda que tem violino, velho, violoncelo, tem sanfona na banda, numa banda de reggae, que é o Cultivation. Se você botar no Spotify e ouvindo as mais populares, vocês vão ficar chocados, porque é uma coisa muito, muito linda mesmo de ouvir. E os dois discos que eu tenho mais ouvido são o Grow Ground, que provavelmente essa não é a pronúncia, mas eu não tô ligado, e o Cultivation mesmo, de 2009, o nome do álbum é Cultivation, e é incrível, velho, sonoridades lindas, uma coisa sensacional. Indo numa escalinha, assim, de peso, eu tenho ouvido muito o disco novo do Idols, que é uma banda insana, os guitarristas são totalmente malucos, acabou de sair, inclusive, faz um certo tempo, um Rig Rundown dos guitarristas do Idols, o disco novo, o nome é Crawler, tá sensacional, que nem é tão novo assim, mas que é incrível, vale muito a pena. Os guitarristas, eles têm basicamente pedalboards gigantes que cada pedal meio que só faz um barulho, uma zoada específica, saca? E eles terminam fazendo um som muito particular, muito incrível, o show é muito contagiante, o vocalista é totalmente maluco, psicopata, insano no palco, é muito massa, muito bacana de sacar. E uma coisa um pouco mais pesada que eu tenho ouvido bastante também é o novo disco do Animals as Leaders, que é a banda do Tocinho Base, né, que toca com as guitarras dele de 8 cordas, que tá insano. O Matt Gaska, o batera nesse disco, tirou muita onda, compôs boa parte das músicas, ele que trouxe as ideias iniciais de vários grooves insanos, malucos, e é um som que eu tenho ouvido bastante. Não é meu disco preferido é pra sempre o lindo, maravilhoso Joy of Motion. Se você não conhece o Animals as Leaders, eu aconselho que você comece por esse disco, que é sensacional, lindo, tem melodias belíssimas. Foi o primeiro disco logo quando o batera, o Matt Gaska, entrou, antes era batera programada, saca? E deu uma vida gigante à banda. E é isso, ultimamente tem sido esses sons aí que tem feito parte da minha playlist, esses discos, e foi isso aí. Essa foi mais uma, segundo sincera. Muito obrigado a você que ficou até aqui. Não se esqueça de me seguir lá no Instagram, as perguntas são todas feitas por lá. Deixem um comentário aí embaixo, deixem um like. Quanto mais vocês comentam, como vocês sabem, mais o vídeo é divulgado, isso é muito massa. Não se esqueça de se inscrever no canal, quem não é inscrito, se quiser ajudar a fortalecer mais ainda, torne-se membro. Clica aí em Seja Membro a partir de 5 por mês, você já ajuda o canal a ter uma vida longa e próspera. Beleza, beleza? É isso aí. Boa semana a todos vocês. Até o próximo vídeo. Falou!